Graça e paz, queridos. É bom nós estarmos aqui, né? O presbítero ficou rindo porque disse que eu coloquei na escala a mim mesmo, né? Ossos do ofício, né, irmãos? A gente, pela graça de Deus, a gente tem colocado os obreiros da igreja, os ministros do Senhor, nos dias convencionados para pregar a palavra, e o pastor também tem a oportunidade, afinal de contas, ele foi chamado para isso também, né? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, você que está em casa, através das redes sociais, que o Senhor, graciosamente, nesta noite, lhe abençoe e abençoe a todos que se encontram aqui nesta casa, a casa do Senhor. Deus está presente, é um momento de alegria, de regozijo, porque a palavra assim o declara, né? Quando houver, disse Jesus, 2 ou 3 crentes reunidos em nome dEle, Ele empenhou a sua palavra dizendo, aí estarei eu no meio deles, né? Então, a presença do Senhor é a grande razão de nós estarmos aqui nesta noite, porque esta presença é tudo para nós. Amém, irmãos? Bom, vamos lá. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia, por gentileza, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a 18. Nós vamos ler uma escritura e vamos enfatizar aquele momento que o rei Salomão tinha construído o santuário, tinha consagrado ao Senhor, né? Está cheio de entusiasmo, cheio de alegria e faz uma oração longa, muito bonita, que seria interessante que os irmãos lessem, né? Porque toda a escritura tem o seu contexto e a gente precisa conhecer toda a palavra do Senhor, né? Eu vou tentar, pela graça divina, ser breve, que nós teremos ainda a ceia do Senhor, e fazer uma explanação de tal maneira que os queridos possam compreender o assunto dentro da sua brevidade, né? Diz a Bíblia aqui, versículo 11 ao versículo de número 18, estou lendo na versão revista e corrigida, né? E acabando Salomão de orar, desceu o fogo. Vou me atrapalhar porque eu estou com 2 versões aqui, né? Vamos lá. Capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Agora veja um momento hipotético de Deus, né? Porque o povo não está enfrentando esse problema. Ele disse, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, veja aí, né? Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu trono do teu reino, o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não faltará varão que domine em Israel. Que Deus graciosamente nos abençoe nesta noite, que o que lemos na sua santa e bendita palavra, né? Amém, irmãos? Feche os olhos e faça uma oração breve, né? Pedindo que Deus graciosamente ministre o seu coração, porque eu já disse inúmeras vezes, eu não tenho poder para tanto. Eu vou falar aos seus ouvidos, daí para frente uma obra exclusiva da graça de Deus. Então vamos orar, pedir que Deus tenha misericordioso, enquanto eu falo aos seus ouvidos, o Espírito do Senhor que está presente no santuário, nesta noite, ministra o seu coração.
em nome de Jesus, né? Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer por este momento sagrado em tua santa presença, quando estamos reunidos em tua casa, em nome de Jesus Cristo, para adoração, celebração, para fazermos as nossas preces, também para ouvirmos a palavra do Senhor. Se servido a ministrar o nosso coração nesta noite, falar para a nossa alma de uma maneira tão especial, que ela seja rejuvenescida pelo poder do teu Espírito, reavivada, renovada, tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Assim nós oramos, com gratidão suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no contexto dessa escritura, que eu já dei umas pinceladas, né? O reino de Israel, na sua totalidade, que não tinha havido divisão ainda, passou do controle de Davi para Salomão. Muito bem, Davi intentou no seu coração construir um santuário para abrigar a Arca da Aliança, ou seja, para a presença do Senhor, né? Mas Deus não permitiu, né? Porque, segundo Deus, ele tinha derramado muito sangue naquelas guerras de Israel, e Deus não queria que um homem que tivesse envolvido com tanta luta, tanta batalha, construísse um santuário para a celebração ao Senhor, né? E coube esta tarefa maravilhosa a Salomão, seu filho. Só que Davi deixou tudo organizado, todo o material preparado, já os conjuntos que iriam celebrar o Senhor organizado, o levita, tudo direitinho. É um excelente administrador, o rei Davi, né? Mas morreu com 70 anos de idade, até jovem, né? Que eu estou com 76, estou vivo ainda, né? Mas ele, 70 anos de idade, governou 40 anos, né? E fez uma obra extraordinária. E Salomão deu continuidade àquela obra, né, de Davi, e construiu um santuário em 7 anos, muito bonito, muito organizado, tudo bonitinho, coisa maravilhosa, uma das maravilhas do mundo antigo, né? Muito bem, Salomão foi um homem privilegiado por Deus, né? Porque quando ele começou o seu reinado, ele buscou ao Senhor e Deus se revelou para ele de uma maneira graciosa, né? E abriu os céus para ele. Pede-me o que quiseres, eu te darei. O que é que você iria pedir ao Senhor? Não me responda. E ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus gostou daquela oração dele, né? Aquele pedido que ele fez ao Senhor. E Deus se agradou muito e deu muita riqueza a ele, muita sabedoria, de maneira que, diz a Bíblia, era um homem dos mais ricos da época, né? Mais bem sucedido e também mais sábios, né? 3.000 provérbios, dissertou sobre o reino animal, o reino vegetal e também o reino mineral, né? Era uma capacidade extraordinária e deixou um legado muito grande para nós. Desses 3.000 provérbios, aproximadamente 1.000 estão registrados no livro de Provérbios, né? Muito bem. Mas ele teve outro momento, depois que ele levanta o santuário, ele faz uma oração muito longa, que você poderia até ler, né? É muito bonita a oração dele, está aqui no capítulo 6, do versículo 12 até o versículo número 42, diz o texto: depois de ele orar, desce fogo do céu, né? E a glória do Senhor enche aquele santuário, e Deus novamente se revela a Salomão, diz a Bíblia aqui, né? Apareceu a ele de noite e disse-lhe: ouvi a tua oração. Amém? Ouvi a tua oração. E eu queria falar sobre justamente o Deus que ouve dos céus. Diga amém, irmão. O Deus que ouve dos céus, né? Porque o texto lá na frente: eu ouvirei dos céus, né? Muito bem. Então, sobre isso eu queria falar nesta noite, para que você, neste novo ano, você se sinta mais animado, né? Mais entusiasmado para se envolver nesta obra, que você está servindo a um Deus que ouve dos céus. Amém, irmãos? Nosso Deus não é um Deus morto, porque lá no Salmo 115 diz que o Deus dos pagãos tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala,
tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpam. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, todo-poderoso, e resolveu graciosamente inclinar os seus ouvidos para ouvir o clamor do seu povo. Então veja bem, a porta do céu está aberta para você nesta noite, se você entender que esta palavra é para você também. É verdade que no contexto histórico o Senhor está falando para Salomão, para Israel, mas no contexto atual está falando para a igreja e para você, bendito seja o nome do Senhor. Porque o Deus da antiga aliança é o Deus da nova aliança também. Amém, irmãos? Não mudou absolutamente nada. A nova aliança, ele resolve encarnar, viver conosco aqui, e depois enviar o seu Espírito no dia que ele ascendeu aos céus, foi entronizado, o Espírito de Deus habita no meio do seu povo, e é por isso que eu me alegrei sempre, e me alegro desde a minha juventude, na adolescência, de procurar a casa do Senhor para estar com os irmãos amados, para cultuar ao Senhor, e para ouvir e clamar a esse Deus que ouve dos céus. Amém, irmão? Então vamos lá. Então, veja bem, a primeira coisa que eu queria enfatizar nesta noite é que Deus, ele está se dirigindo ao seu povo. Veja o que o texto diz, e se o meu povo. Queridos, nós entendemos pela Bíblia que Deus resolveu graciosamente escolher Israel para povo seu. Amém? Numa ação soberana de Deus, dessas nações, que existiam na época na face da terra, Deus escolhe um homem, Abraão, e dele faz promessas indeléveis e maravilhosas, queria fazer dele uma grande nação. Aliás, diversas nações, inclusive a nação de Israel, que era justamente o povo da promessa da antiga aliança. Então, irmãos, veja bem, lá em 1 Pedro é dito que os profetas antigos falavam para a nação de Israel, mas aquelas palavras têm aplicação para a igreja, que nós chamamos na parte de interpretação da Bíblia, do texto, essêncios plenos, quer dizer, Deus fala para a época, mas também está falando para a igreja em toda a sua época, bendito seja o nome do Senhor. Então, esta palavra que eu vou enfatizar aqui nesta noite, Deus está falando para o seu coração. Diga amém, irmãos. Não foi para Israel no passado, porque não, pastor, isso aí é na antiga dispensação, Salomão não existe mais, o santuário nem existe, os caldeus destruíram, depois os romanos, quando ele foi reconstruído, então não tem nada a ver, tem tudo a ver, irmãos, porque a palavra é para a igreja e sempre foi. A intenção de Deus a falar para Israel era para falar para a sua igreja, que é o grande negócio de Deus aqui neste mundo, e sempre foi, queridos. A igreja está de forma embrionária no Antigo Testamento, e ela mostra a sua cara a partir do dia de Pentecostes. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Escolhido especialmente para se unir num corpo místico, que nós chamamos corpo místico de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e a sua igreja é o seu corpo. E este corpo, uma parte dele está aqui nesta noite, louvado seja Deus por isso. Quer dizer, a palavra é para nós aqui nesta noite. Então, qual é a palavra? Primeira coisa, Deus coloca em uma situação hipotética, porque na realidade o governo estava em paz, não havia guerra contra Israel, não havia opressão, Salomão era o governante, à época o nome dele já estava dizendo que era um governo de paz, Shalom, Salomão, então não havia opressão, não havia nada, mas Deus levanta uma possibilidade que iria acontecer no futuro. Ele disse, olha, ele disse assim, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então havia uma perspectiva, uma possibilidade de Deus alcançar este povo da antiga aliança com a disciplina que é comum dentro do meio da igreja, irmãos. Tem muita gente pensando que Deus não está nem aí o que está acontecendo no meio do seu povo. Estão totalmente enganadas essas pessoas. Porque o Deus que fez aliança com Israel no passado,
fez uma nova aliança com a igreja em Cristo, e o método é o mesmo de trabalhar. Ele mostra a sua graça, a sua misericórdia, abençoa, protege, guarda, faz maravilhas, mas também na hora de apertar, ele aperta porque quer sempre nos levar para cada dia mais para perto de si. Então, ele levanta essa possibilidade, mas também abre as portas para o seu povo, dizendo: olha, se acontecer isso de ruim, se houver aperto, dificuldades, problemas, né? Se houver opressão, tá? Vocês têm um caminho, né? Um caminho para vocês que são do povo de Deus. Ele não está tratando aqui, porque nós vemos aqui na Bíblia, muitas ocasiões, pessoas gentílicas, né? Pessoas gentios que não fazia parte do povo de Deus e clamava e Deus ouvia. Mas estas palavras foram dadas para o povo de Deus. E se o meu povo, Deus tem um povo aqui na terra, bendito seja o nome do Senhor. E bem-aventurados são aqueles que fazem parte deste povo, irmãos, porque este povo é o povo que vai morar no céu, foi escolhido por Deus na eternidade, nominalmente. De uma maneira misteriosa, Deus escolheu este povo para si. O Salvador disse em certa ocasião: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus foi gracioso para conosco. Não foi você que optou por Cristo, Ele optou por você na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, e lhe chamou no devido tempo para a glória dEle. Amém, irmãos? Cada um aqui tem uma experiência com Cristo, ou dramática ou não, não importa. O fato é que você foi escolhido por Deus, chamado no tempo, foi justificado pelos méritos de Cristo, e você está vivendo aqui para a glória de Deus. Amém? Numa perspectiva já de glorificação no futuro, que já está dito por Deus que irá acontecer. Mas vamos lá. Primeira coisa que o Senhor disse aqui: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, né? Eu queria falar um pouquinho, porque a Bíblia diz que a soberba precede a loucura, e a altivez de espírito a queda. O povo de Deus, em época de dificuldade, ele tem que aprender a se humilhar diante do Senhor. Ou melhor, em todo momento da vida, o crente deve viver uma vida de humildade diante do Senhor nosso Deus. A soberba, a prepotência, coisas assim similares, não deve ocupar o coração do cristão. Diga amém, irmãos. E sim um sentimento profundo de humilhação, ou seja, entender que não é aquilo que pensa ser, né? Às vezes a gente acha que nós somos o supra-sumo, né? Temos tudo, não precisamos de nada, não dependemos de ninguém, e acha que é muita coisa, mas nós não somos nada, irmão, diante do Senhor. Grande é o Senhor, diz a Bíblia, muito digno de ser louvado. Nós somos menor do que nós possamos imaginar. Então, precisamos aprender a ver uma vida de humildade para a glória do Senhor, na dependência de Deus. É isso que a Bíblia diz aqui, irmãos. Olha, eu vou aqui passar, tem muitos textos aqui, né, para que a gente possa trilhar por este caminho, irmãos, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você que começou agora 2025 com toda aquela alegria, né? Aquele entusiasmo, precisa aprender que nós estamos lidando com Deus Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, ocupa todo o espaço que existe em nosso ser. Esse Deus é tão grande que Ele enche o universo com a sua presença. Sabiam disso, irmãos? Enche o universo. Paulo diz que nele nós vivemos, existimos, estamos submersos em Deus, irmãos, e precisamos viver uma vida de humildade para a glória do Senhor. Amém? Então vamos lá. A experiência do profeta Daniel é muito interessante para reforçar o argumento que eu estou começando nessa breve meditação. Daniel 10:12 diz o seguinte: então me disse, não temas, Daniel,
porque desde o primeiro dia em que aprendeste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha aí como a humildade agrada ao Senhor. Ao soberbo ele conhece de longe, diz a Bíblia. E estava, hoje uma menina, a senhora me perguntou, né, pastor, me diga uma coisa, o que a Bíblia diz lá, no capítulo 3 de Gênesis, que aparece uma serpente que começa a enganar a mulher, e aí? Quando o diabo caiu, eu disse, com certeza foi antes da queda do homem. E se você observa qual foi o pecado do diabo, irmãos, a soberba. A soberba. Quando Deus orienta os ministros do Evangelho, usando Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz aqui, não incorra na condenação do diabo. Qual foi? A soberba. Quis ser mais do que ele deveria ser, por isso ele foi repreendido, expulso do céu, perdeu a graça de Deus, e com ele levou uma quantidade imensa de anjos, talvez um terço dos anjos dos céus, que foram confirmados na maldade. Ou seja, não há perspectiva nenhuma de um anjo caído se arrepender, se voltar para Deus, nem há perspectiva de um anjo bom pecar contra Deus. Já está tudo definido. O problema do diabo foi a soberba. Espero em Deus que não tenha nenhum cristão aqui nesta noite que abrigue esse sentimento no seu coração. Até porque o Salvador foi exemplo de humildade, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em sacrifício, em benefício de muitos, né? Então o caso de Daniel, irmãos, próprio Deus disse, olha, mandou um anjo dizer, olha, eu vim porque você é um homem querido nos céus, você, desde o dia que você aprendeu a se humilhar diante do Senhor, as suas orações foram ouvidas. Quer ser ouvido, meu querido irmão, pelo céu, por Deus, já sabe, trilha o caminho da humildade. Olha o que o Pedro diz aqui para a igreja da época, né? Porque Pedro não escreve para uma igreja específica, como ele escreve para a comunidade em geral. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, aos mais velhos, né? E sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. Então você quer ser ouvido por Deus, baixa a bola e começa a se humilhar diante do Senhor. Diga amém, irmão. Por isso que Deus disse a Israel no passado, né? Aquela experiência de Salomão, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, né? Ou seja, reconhecer que Deus é soberano, que aquele povo não era nada e que dependia totalmente de Deus. Veja que o Senhor disse aqui através de Tiago, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha aí, você que está vivendo a vida cristã todo folgado, né, sem orar, sem frequentar a igreja, achando que está tudo bem, olha o que o texto diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A limpar as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificar o coração, sentir vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Quer ser ouvido no céu? Diga amém. Tem que trilhar o caminho da humildade. Foi Deus que disse a Israel. A segunda coisa, orar. Oh, Jesus, socorro. Socorro, Jesus, porque nós desaprendemos, irmãos, a orar. Nós não estamos gostando de orar. Nós não estamos mais interessados na oração. Infelizmente, queridos, precisamos voltar a buscar ao Senhor. O melhor é orar, porque buscar é algo que eu vou falar um pouquinho aqui, que é algo mais intenso. Precisamos orar, irmãos. A oração tem poder, bendito seja o nome do Senhor. Tiago disse, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha, e quando foi que Deus ouviu a sua oração? Porque o salmista disse o seguinte, irmãos, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz.
O judeu piedoso tinha 3 momentos de oração: pela manhã, ao meio-dia e à tardinha. E foi esse o problema de Daniel, quando o rei, lá, atendendo a uns conselheiros perversos e maus que queriam pegar Daniel, na sua religião, baixou um decreto que ninguém poderia pedir nada a ninguém a não ser o rei durante um espaço de tempo. Daniel tinha o costume de 3 vezes ao dia, ele abria a porta da janela, né, que é de frente para Jerusalém, distante, na Babilônia, e ali ele invocava o nome do Senhor, seu Deus, 3 vezes ao dia. E nós, irmãos, não queremos nem subir à igreja para orar uma vez na semana. Nós não queremos nos ajuntar através de videoconferência para orar ao Senhor. Isso é um prejuízo muito grande, irmãos, na vida da igreja. Porque igreja nenhuma pode subsistir sem que um grupo ore ao Senhor. Alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que se juntar com seus irmãos para orar a Deus, irmãos. Porque para nós sermos ouvidos por Deus, temos que orar ao Senhor. Acabar aquela ideia de que ele só deve orar quando estiver passando dificuldade, irmãos. A oração não é só súplica em hora de desespero, em hora de aperreio, na linguagem nordestina. Não, irmãos. A oração também é uma manifestação de gratidão ao Senhor, né? Amém? A oração é um momento de regozijo na presença do Senhor. Então vamos intensificar nossas orações. Nenhum avivamento espiritual na história da igreja surgiu a não ser através da oração. Deus continua fazendo maravilhas, irmãos. É o Deus que ouve dos céus quando o seu povo ora. Mas se o povo não ora, não tem como ser ouvido. Não, pastor, eu oro em casa. Amém. Amém. Mas você precisa se juntar com os seus irmãos para orar ao Senhor. Fazer um esforço, reprogramar a vida neste novo ano, novos desafios, muitas lutas, muitas perspectivas complicadas que a gente se vê aí no cenário mundial e também no nacional, e precisamos dobrar os nossos joelhos, não necessariamente o joelho, mas a alma genuflexa diante do Senhor para clamar, para orar ao Senhor nosso Deus. Vamos ver o caso aqui de Daniel, novamente. Diz a Bíblia: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, ou em direção a Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Quer dizer, foi para a cova dos leões, né? Mas não abdicou os seus momentos de oração na presença do Senhor. Se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, então vamos orar mais, irmãos. Estou lhe esperando, né? Nas terças-feiras, junto com alguns irmãos, para nós invocarmos ao Senhor nosso Deus. Estou lhe esperando naquele momento que a igreja é colocada na sua casa, através de videoconferência, para você orar ao Senhor. E eu estou vendo, viu? Porque eu abro a sala de videoconferência, sei quem está orando e quem não está orando ali. Não tem como. Sou eu que controlo do acesso pessoal, né? Mas tem alguém orando, mas é preciso que a igreja ore mais. Intensifiquemos as orações, irmãos. Eu criei uma nomenclatura, oração preventiva. Achou que é isso? É você orar, independente de problema, irmãos. Quantas vezes Deus me livrou de coisas ruins, irmãos, porque eu vim orando, buscando ao Senhor. Mas o crente só ora quando tem problema, e aí, como é que vai ser?
É complicado. A Bíblia está dizendo para a igreja, essa palavra para a igreja, irmão. Vamos investir na oração. Os grupos de louvor, estão me ouvindo, irmãos? Antes de começar o ensaio, invoca o nome do Senhor. Faça um momento de oração. Os oficiais da igreja, os pastores da igreja. Vamos incomodar os céus, irmãos, com as nossas orações, porque lá está sentado num trono Deus que ouve. Bendito seja o nome do Senhor. Se essa igreja orar, meus amados irmãos, muita coisa vai acontecer nesse ministério para a glória de Deus. Sabia disso? Porque Tiago disse, inspirado pelo Espírito do Senhor, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, louvado seja Deus por isso. Ela detém a força do diabo. Alguém já disse, Satanás estremece quando vê o mais fraco quando o mais fraco dos santos se ajoelha para orar. Ele tem medo. Tem medo de sabedoria, de inteligência, de capacidade. Isso é bobagem para ele. Mas quando o crente começa a buscar ao Senhor, começa a orar, aí ele diz, não, aqui é diferente. Amém, irmão? Pois é, então Deus está dizendo para você nesta noite, olha, se o meu povo que são pelo meu nome, que é a igreja, na atualidade, na nova dispensação, se humilhar, orar e buscar a minha face, aí nós temos algo mais profundo do que a oração. Quando se fala em buscar, você precisa olhar para a palavra, amém? Para o jejum também, e para a oração também, irmãos. É como se você desse um passo adiante, não é somente orar em momento de crise, não, é buscar a Deus. Buscar-me-eis, me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Eu não vou perguntar se você tem lido a Bíblia, não vou ficar, não, mas responda isso aí entre você e o seu Deus. Olha o que o texto diz em relação ao próprio Daniel aqui, né? Eu vou citar alguns salmos depois da experiência de Daniel. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. E não é somente em época de crise, não. Está em crise, começa a buscar e Deus resolve, aí o crente relaxa. Mas, está muito fácil. Buscar a face do Senhor continuamente, irmãos, de perseverança, irmãos. Independente de circunstâncias, viu? Olha o que o texto diz. Daniel, voltando para a experiência de Daniel. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, no livro principalmente de Jeremias, né, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e com súplica, com jejum e pano de saco e cinza. Bendito seja o nome do Senhor, né? Eu queria lembrar você que está aqui nesta noite, que todo primeiro domingo do mês nós consagramos já a manhã de jejum e oração. Começamos hoje, viu? Eu não bati foto do grupo que estava presente, não. Bati de algumas pessoas que se apresentaram. Até a irmã Lúcia hoje, né, deu uma saudação à igreja, acanhadinha de vem para frente. Pois é, mais um grupo se reuniu diante do Senhor para buscar a sua santa e bendita presença, irmãos. E com certeza Deus está olhando para este grupo, nesse primeiro dia da semana, do momento de consagração ao Senhor, quando nós estamos buscando a face do Senhor, através da oração e do jejum. Então vamos, irmãos, valorizar este momento na vida da igreja, irmãos. Deus disse para Israel, deixa eu ler aqui outro texto de Osés, muito interessante. Semeai para vós em justiça, se faz segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Nós queremos bênção dos céus, mas não queremos pagar os preços, irmãos. Hoje nós lemos, eu dirigi um momento de jejum e oração, a preleção do pastor Walter, mas ele não pôde vir, está adoentado.
ele dirigiu o culto, também não pôde vir. Eu pedi ao presbítero Franco que fizesse isso hoje à noite. E eu li o texto de Esdras, no capítulo 8, versículo 21 a 23, que eu vou repetir para os irmãos aqui. Então disse Esdras na época ao rei, ao povo de Israel, né, porque o povo estava voltando do cativeiro, já tinha algumas levas de cativos, já tinha voltado, mas Esdras está encabeçando outra leva de cativos, né? Mas Esdras teve medo de pedir, ele não teve medo, ele não sentiu-se confortável a dizer ao rei que mandasse o exército para lhe proteger com a viagem da Babilônia, lá no Iraque, para Israel, mais de 1000 quilômetros, irmãos, e a pé, e de camelo, ou de cavalo, ou um jumento qualquer, uma montaria qualquer, era muito complicado, muito demorado, negócio de 1, 2, 3 meses de viagem. E geralmente viajava com seus bens, com as suas famílias, mulheres, meninas, muito grande, que era o povo que estava voltando, né? Aí olha o que disse Esdras aqui no seu livro. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilhar diante da face do Senhor nosso Deus, para lhe pedirmos caminho de seguro para nós, para nosso filho e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavalheiros, para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do Senhor nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem, mas o seu poder e a sua ira contra todos que o deixam. Aí diz o texto, nós pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações, irmãos. Quer ser ouvido por Deus, porque Ele ouve, é o Deus que ouve. Então você tem que começar a trilhar este caminho, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Mas para encerrar, talvez o mais complicado, Deus disse lá, se o meu povo, né, vai falando aqui, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Meus irmãos, é hora de dar uma parada, de fazer uma introspectiva lá dentro do coração, uma redundância, né? E começar a ver se tem algum caminho mau. Porque Davi, ele disse ao Senhor, vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O nosso coração é enganoso, irmãos. A gente pensa que está abafando, mas às vezes nós estamos cometendo uma transgressão contra o Senhor. E a transgressão da igreja hoje em dia é o apego às coisas deste mundo. Tiago disse uma palavra pesadíssima, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Ele diz, qualquer que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E agora, irmão? E o nosso coração, às vezes, se a gente perceber, começa a se esfriar e começa a se envolver e se encharcar com as coisas deste mundo. Perdemos a visão de Deus, perdemos a visão do reino de Deus, a igreja não é mais importante, a oração idem, e vivemos uma vida vegetando ou vegetativa em termos espirituais. O Senhor disse, se converter dos seus maus caminhos, só aí ele iria ouvir do céu. Então, irmãos, todo o momento de derramar do Espírito na vida da igreja passa por um momento de confissão de pecado. Aquele que encobre as suas transgressões, disse Salomão, lá em Provérbios, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não adianta, irmão. Mas quem as confessar e deixar, alcançará de Deus o quê? A misericórdia. Quer ser ouvido por Deus no céu? Então, se humilhe, ore, busque o Senhor
e afaste do pecado em todas as suas manifestações. Não, pastor, eu estou só olhando assim lá na internet, aqueles sitezinhos, sabe? Mas, irmãos, cuidado com esta criança aqui, viu? Cuidado com esta criança aqui. Você é um crente, você é um servo de Deus, você faz parte do povo de Deus. Deus falando com você nesta noite, irmãos. Porque Deus tem um propósito na sua vida, um propósito especial. E passa dia, passa semana, mês e ano, e você é de mal a pior, feito no interior, como a cantiga da perua. É preciso dar um freio de arrumação na vida espiritual, confessar aquilo que desagrada ao Senhor, a frieza de coração, desinteresse pela causa de Deus, pelo reino de Deus, para voltar a gozar de refrigério com a presença do Senhor. Amém. Quer te abençoe o seu coração, irmão? Amém. Vamos pagar o preço? Na época da renovação espiritual, os antigos, talvez aqui poucos sabem, né? Um dos temas mais presentes nas pregações, até o pastor Enéas Tonino Batista, morreu com 100 anos de idade, ele escreveu um livro, Folhas e Frutos, né, que era justamente baseado mais ou menos nesse texto aqui. E precisamos, irmãos, entender que Deus está falando para a igreja, como falou para Israel no passado: se o meu povo que estão pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você quiser uma vida em 2025 mais abençoada, mais cheia da graça, tem que entrar por esse caminho, não há outro. Não há outro, irmão. Porque o nosso Deus está esperando, é o Deus que ouve dos céus. Então eu ouvirei dos céus, disse ele, irmãos. Às vezes a gente ora com a vida toda desmantelada, né? Dá um freio de mão mesmo, um freio de arrumação. Confessar as falhas: Senhor, eu sou assim, assado, tenha misericórdia de mim. Aqueles pecados, Senhor, que eu não percebo, que o Senhor me revele, me mostre, me incomode, porque eu quero andar na Tua santa e bendita presença neste novo ano, viver para a glória do Senhor, nosso Deus, irmãos. Precisamos andar por esse caminho, irmãos. Mas, pastor, eu não sou tão difícil como o senhor está imaginando. É mais do que isso, viu, irmão? Pois é, olha que o São João disse aqui na sua carta, estou terminando: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que coisa maravilhosa, né? Davi orou: expurga-me dos erros que me são ocultos, porque Davi queria uma vida cheia da graça do Espírito Santo. Amém? Você quer, irmão? Então vamos entrar por esse caminho, porque Deus prometeu: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Você vai abrindo portas, facilitando as coisas, vai tornando a vida da gente mais suave, mais leve, para a glória do Senhor nosso Deus. Se não fizermos isso, então está difícil levar a vida cristã de uma forma que agrada ao Senhor. Deus falou para Salomão, nada de ruim tinha acontecido ainda, mas infelizmente aquele grande servo do Senhor incorreu em alguns graves erros e abandonou ao Senhor. Depois, na velhice, já antes de morrer, ele se arrepende, escreve Eclesiastes, justamente, que é relatando o drama, né, da vida sem essa intensidade na presença do Senhor. Pois é, precisamos andar por esse caminho. Deixa eu citar outro texto aqui, olha o que Davi diz:
Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amados, Deus prometeu que se o seu povo fizesse conforme Ele tinha falado, ou seja, se humilhasse diante dEle, orasse, buscasse a sua face, se convertesse dos seus maus caminhos, Ele faria o que se segue abaixo. Ele ouviria do céu, perdoaria os seus pecados, sararia a sua terra. Portanto, meus irmãos, obedeçamos a palavra e provaremos tempos de refrigérios com a presença do Senhor. E bênçãos espirituais sem medida serão derramadas sobre as nossas vidas neste novo ano, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê graça. Que a bênção do Senhor envolva essa igreja nesta noite. E a gente entenda que nós temos um Deus que ouve dos céus. Agora, ouve nessas condições. Pois é, tem que entrar por esse caminho. Fazendo isso, irmãos, as coisas começam a se tornar mais favoráveis para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, né?